Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos juntos em mais essa aula para podermos falar dessa interferência do ser humano junto às paisagens, né? O ser humano fazendo arte de todas as formas. Como eu sempre falo, o olhar criativo, ele traduz e transforma todo o espaço em arte. Você já parou para poder observar as paisagens que tem fora da sua janela? Quando você sai da sua casa, vai à padaria, quando você sai da sua casa, vai à escola, ou quando você vai à igreja, você vai fazendo um passeio, quando você viaja, né? Quando você pega um ônibus, ou trem, ou vai de carro, ou vai de moto, ou vai de bicicleta pelo seu caminho. Você já parou para observar o seu entorno? Você já parou para observar ao seu redor? Se você parar para observar, é fantástico. O nosso estado, o nosso país, eles têm paisagens lindas. Está para quem quiser ver, está para quem quiser observar. Eu que adoro pegar a estrada, adoro observar. Eu viajo não só no deslocamento, mas viajo também nos pensamentos e observando tudo ao que tem ao redor, nos seus mínimos detalhes. E quando você para poder observar, a paisagem pode te encantar. Se você parar para olhar com os olhos da alma, que é os olhos do artista, a paisagem te encanta, a paisagem te traz. Se você passar pela mesma rua 10 vezes, a cada vez que você parar e prestar atenção, você vai descobrir algo diferente. Absoluta certeza. Faça esse exercício. E vamos falar da nossa interferência. Como nós interagimos com essas paisagens. E para isso, para começar a nossa conversa, eu chamo aqui, junto conosco, o artista Rodrigo Braga. Para cá, Antônio. Esse rapazinho que está aqui. Rodrigo Braga nasceu na Amazônia, mas foi levado com 2 anos de idade para viver no Recife, capital de Pernambuco. Na aula de hoje, que nós vamos contar como a região amazônica esteve presente em sua imaginação e como ele foi reencontrá-la mais tarde, durante a sua carreira, durante a sua vida quanto artista, quanto a sua infância, um pouco da sua infância vivida na Amazônia, o quanto isso trouxe e contribuiu para a sua arte. Observe a imagem que vai vir agora, Nós podemos falar o quê? Um grande cocar de penas de araras vermelhas e azuis, pulseiras e tornozeleiras de fibras vegetais trancadas. Essas são algumas das primeiras imagens que consigo trazer, ele trazia para a sua memória, os seus primeiros brinquedos trazidos da Amazônia para o Recife. Então essas imagens, dos cocares, da diversidade, as cores das plumas, as pulseiras, isso estava muito presente na vida de Rodrigo Braga. Surpreendentes e exóticas, contadas pelos seus pais, como os tucanos comendo na janela da cozinha da casa deles, e macaquinhos furtando a mamadeira do pequeno Rodrigo, ele cresceu fertilizando a sua imaginação. Algo como aqueles fatos que teria vivido tão próximo aos rituais da natureza. Sim, estava tudo lá. Lá onde? Na sua memória. Aí observem essa foto, essa imagem. Captação das lentes do artista. Que fala assim, a vibrante luz equatorial que obriga qualquer cor a ser mais cor. O que sublime por sol, o rio-mar, o céu, que desata as árvores e os arranha-céus. Então, essa imagem, que está no acervo do artista, é interessante, além dessa aula, acabou a aula, dá um Google e pergunta, vai lá para o Google e pergunta, quem é Rodrigo Braga? Você pode cair diretamente no site oficial do mesmo. E lá você vai encontrar, além dessas, várias imagens, fotografias tiradas por ele. Nós podemos falar que Rodrigo Braga, ele é um artista contemporâneo nosso, ele é um fotógrafo,
que estudou, né, veio se aperfeiçoando dessa interação, em fotografar, em trazer para os nossos olhos a sua visão dessa interação do homem junto à natureza. As araras multicor, os botos cor-de-rosa, os peixes pré-históricos, os macacos de 1001 identidades, enfim, tudo mais ou menos como descrito por outros, mas agora diante dos meus olhos e disponíveis ao meu corpo. Vamos pensar um pouco? Essa é a visão do artista Rodrigo Braga. Observem essa imagem, observem essa arara. O que Rodrigo Braga disse sobre a Amazônia e o que você conhece e o que imagina sobre a região amazônica? Eu tive a oportunidade, uma certa vez, de estar no norte do Brasil, em Belém, na cidade de Belém, capital do Pará. Eu, aqui na minha humilde ignorância, imaginava que para cima só tinha índio e floresta. Mas a vida de várias cores, a cultura de várias cores e muito diferentes, e todo um povo brasileiro. Às margens do rio Amazonas, a vida se frutifica, e a cada pôr do sol é um pôr do sol diferente. A cada amanhecer é um amanhecer diferente. Como diz o poeta, o rio está ali, mas as águas nunca são as mesmas. O rio nunca é o mesmo, porque durante aquele período, várias águas passaram ao correr do rio. Então, qual a visão que você tem da Amazônia? Qual a visão que você tem do Brasil? Nós podemos puxar a sardinha, a brasa para a nossa sardinha. Qual a visão que você tem do nosso estado? Qual a visão que você tem da nossa cidade de Governador Valadares? Como nós podemos representar e como nós podemos visualizar a nossa cidade, a nossa interferência junto a esse meio? Eu falei do Rio Amazonas, mas nós temos o Rio Doce. Nós vamos falando da interferência do ser humano junto ao ambiente. Nós podemos falando também, aí falamos do Rio Amazonas, que é a visão de Rodrigo Braga, mas vamos falar da nossa visão também daquilo que nós temos presente. Qual que é a visão da interferência do humano ao longo do Rio Doce? Vamos falar do Pico do Ibituruna, que é a nossa paisagem mais icônica. Eu adoro viajar, adoro, como eu disse, adoro pegar a estrada. Mas tão bom quanto ir às paisagens da ida, melhor é em qualquer lugar, em qualquer BR, seja carro, moto, de ônibus, de trem, de avião. A paisagem mais linda é em qualquer dos lados que estiver chegando dentro da cidade, é avistar o Pico do Ibituruna ao longe. Essa paisagem é uma paisagem icônica. E muitas vezes refletida por vários artistas da nossa região. Mas continuemos com o Rodrigo Braga. Né? Ele trabalha com ações também performáticas, como disse, ele é fotógrafo. E ele capta essa interferência do ser humano junto ao ambiente. Observe essa foto. Né? As construções manuais realizadas em paisagens naturais e em relação à natureza, presente também ao espaço urbano. Vocês veem que as pedras, juntamente com o crânio humano, o ser humano ali ao meio. Mas se você olhar simplesmente de relance ou muito rápido, você vai ver que custa se identificar. Se a pedra no meio não tivesse orelhas e nariz, seriam 3 pedras para mim. Né? Muitas vezes o próprio corpo, né, ele usa o próprio corpo, ora para intervir em seu entorno, ora para integrar-se a ele. Relações existenciais e conflitivas entre o ser humano e o meio são assuntos de sua produção. O interesse de Rodrigo Braga passa por elementos materiais e seus amplos significados simbólicos, abordando uma relação difícil entre a humanidade e as suas formas controversas de criar sistemas de extração, modificação e indução da natureza. Artistas viajantes no Brasil. Nós vamos falar como que era no Brasil, colônia, quando chegava. Toda caravela, todo explorador, ele tinha um artista para poder desenhar, pintar, para depois ser contado como que era aquele espaço por qual eles passavam. E no século XVI,
né, temos o encontro dos colonizadores europeus com os povos que viviam na América. Isso influenciou fortemente a arte, a ciência e a cultura europeia. As primeiras imagens desse mundo, até então desconhecido para os europeus, foram feitas apenas com base nos relatos dos viajantes que estiveram em terras americanas. Essas produções consistiam principalmente em mapas, gravuras que ilustravam esses relatos de maneiras bastante fantasiosas, povoadas de monstros e outros seres imaginários. Em 1637, Maurício de Nassau, que viveu entre 604 e 679, que mais tarde governaria o chamado Brasil holandês, chegou ao Brasil acompanhado por uma comitiva de cientistas e artistas. Entre eles estavam o pintor Franz Posch e Albert Ecot, que produziram importantes representações pictóricas das paisagens, ou seja, pintaram as paisagens das plantas, dos animais, dos seres humanos que viviam aqui no século XVIII. Muitas expedições vieram da Europa para a América do Sul, com pessoas interessadas em registrar e catalogar o quê? A nossa riqueza, que é a natureza, que aguçava a sua curiosidade. Algumas dessas expedições avançavam pelo interior do Brasil, através dos rios, enfrentando todo tipo de adversidade. No início do século XIX, com a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro, muitos outros artistas europeus chegaram ao país. Junto com eles, em 1816, vieram os pintores Jean-Baptiste Debré e também Nicolas Antoine Tournai, e que entregaram a missão artística francesa, que foi do Rio de Janeiro a convite do príncipe regente João VI, para fundar a Academia Imperial de Belas Artes. Esses artistas produziram imagens significativas da vida cotidiana da natureza brasileira. Então, tudo que nós sabemos e vimos sobre a nossa cultura, sobre a nossa colonização, vieram através das mãos desses artistas. E também nós tivemos, nas terras brasileiras, o alemão João Moritz, que também deu seu importante testemunho sobre o modo de vida da sociedade brasileira por meio do seu trabalho. De volta à Europa, ele publicou litografias com cenas de trabalho, festas, tipos humanos e paisagens. E também realizou uma série de pinturas. São paisagens pinceladas, né? Você observa essa imagem atrás. Quando nós falamos de... Aí nós vamos voltar para também os grandes. Lá atrás, nós vimos as paisagens naturais do Brasil. Toda a expedição, nós não tínhamos... Lembre-se que no século XVI, XVII e XVIII, não existia GPS, não existia celular, nem máquina fotográfica, nem o lambe-lambe. Então, como as pessoas sabiam como eram aquelas regiões? Através dos artistas. Então, toda a comitiva exploratória tinha o seu artista ali no meio. Se você observar os mapas antigos, isso também é muito interessante de se observar, de ver que hoje são representados esses mapas antigos, eles são considerados arte, porque os artistas que os fizeram, eles desenhavam exatamente como contavam. Então, tem muita fantasia envolvida. Mas a gente vai falar da paisagem, dos artistas que trabalharam nessa paisagem. Um dos grandes é Vincent van Gogh. Né? Observe essa imagem, observe essa paisagem. Van Gogh foi um dos grandes artistas da humanidade e dentro da sua grande inspiração está o ambiente, o meio ambiente, a natureza, as paisagens. Né? Agora chegou a hora, eu vou fazer uma indicação para vocês para poder complementar a nossa aula. Nós vamos passar agora um pouquinho um vídeo, que é um trailer, do filme que relata a história, a vida de Vincent van Gogh. Poucos filmes representam uma declaração de amor tão intensa a um artista quanto, né, com o Amor Van Gogh, que é o nome do filme. A começar pela forma como ele foi construído, como ele foi conceituado. Ele foi todo feito, vamos dizer assim, que é uma animação, foi toda pintada usando o estilo
do artista. Então, vou passar para vocês agora e já volto para encerrarmos essa aula que está fantástica. Vincent van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. Theo van Gogh. That's Vincent's brother, isn't it? I don't see the point in delivering a dead man's letter. Son, if you had died and there was a letter out there that you had sent to me, I'd want it. So, what brings you to Auvers? I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! If only I could have been one of them. Great artists are not peaceful souls. That is the price of your path. Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all? You want to know so much about his death. But what do you know of his life? What did you do for him? I would like to show by my work what this nobody has in his heart. Your loving Vincent. E aí, gostaram da minha indicação? Sugestão, não perca, pode ir lá no YouTube e você vai achar o filme inteiro para você poder assistir. Tá certo? Conhecer um pouquinho mais da vida de Van Gogh e ver o quão importante, né, é você ter um olhar diferenciado. Agora também é a sua vez de experimentar, desenhar uma paisagem que represente a nossa cidade de Governador Valadares, está lá nas atividades. Tá? Use a sua criatividade e depois compartilhe com seus colegas. Então, na nossa atividade, desenhe uma paisagem, vamos representar a nossa cidade. Muito bem, chegamos ao fim de mais esta aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto da tela. E acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá certo? Fique bem, compartilhe as suas ideias e até a próxima aula.